Começando aqui nosso terceiro um tema sobre erros do varejo. E aí, entrevistando a Adriana Auriemo, eu sou muito fã da sua marca. Oh, que bom. Eu já trabalhei na BR Mall, no shopping BR Malls, e você ficava em volta da escada, e era sempre a escada que eu ia. Aquele cheiro Olha, forte. E eu sou fã dos produtos. Até estava conversando que a gente quase fez negócio no passado, nas minhas vidas antigas, e eu sei que você está fazendo verdade. 30 anos de negócio. Meu 30 Deus! anos, ano que vem, 30 anos de Nut Bavarian. Começamos em 1996. 1990. Uau! Começo, quase nem existia shopping. Mas conta um pouco da sua história, como a Nut começou, e lembrando que aqui é um mundo não linkediano. Eu quero ouvir as suas histórias para a gente aprender Reais, muito. né? Acho Reais, que é a as verdade. coisas reais. Eu vou só primeiro contextualizar, né? Claro, por Explicar. favor. Falei aqui que a Nut Bavarian tem 30 anos. Para quem não conhece, é uma marca de castanhas glaciadas, embora a gente tenha também castanhas salgadas, nozes, amêndoas, enfim, todo esse mix de nuts. As pessoas conhecem muito pelos quiosques dos shoppings, aeroportos, metrôs, terminais rodoviários, lojas, etc. Mas a gente tem também o produto em vários outros canais. Hoje a gente vende em supermercados, empórios, farmácias. A gente tem um braço da empresa que é a linha de food service, então produto como ingrediente para outros produtos. Ah, que legal. A gente vende para Mas não com a sorveterias, sua marca, aí é só... alguns com a nossa marca e alguns sem a nossa marca. Nós fazemos muitas collabs, então a gente tem assim, sorveterias, docerias, tem produtos que usam a nossa marca e o nosso produto, tem produtos que só licenciam a nossa marca e fazem o produto deles, tem produtos que só usam o produto e não usam a marca, enfim, tem vários tipos de parcerias aqui. Nós temos, só para dar alguns exemplos, já que a gente está aqui do Acelera Varejo, né, exemplos de varejistas, a gente tem milkshake com a Milk Moo, a gente tem cookie com a Biscoitê, a gente já fez recheios da Bake Boom, a gente já fez tanta coisa disso daí. Tem sorvete da Los Los, também com a nossa marca. Aí tem bate de latte, usa nossos ingredientes também. Enfim, tem bastante coisa aí nesse segmento. E a gente tem também toda a linha de eventos, brindes corporativos. Para eventos, a gente trabalha tanto com a estrutura física em eventos para venda ou para distribuição de produtos, ou também presentes personalizados, casamentos, aniversários, formaturas, enfim. Uau, você está em todas as frentes. Tem várias frentes, tem também os canais digitais hoje. A gente trabalha nos marketplaces, a gente tem o nosso e-commerce, a gente trabalha nos canais de delivery. Tem bastante coisa, e estamos lançando também um outro modelo de franquia. Nossa rede é franqueadora, então nós vendemos franquias também dos quiosques. Nós estamos lançando agora uma franquia reduzida, que é de carrinhos para eventos, e também a loja de rua, que eu posso até contar sobre alguns erros disso daí, mas a gente começou recentemente um projeto de loja de rua. Uau, vocês estão em todas as frentes. Em todas as definição frentes. Do 360. Mas começam lá, quando você começou, quase 30 anos atrás, assim, o mundo era muito diferente. Não tinha online, não tinha... era outra realidade. Mas conta aí um pouco do início, das dores lá do início. Vamos lá. Bom, primeira coisa, assim, só para tentar explicar de uma maneira resumida, a Nut Bavarian é uma marca que surgiu nos Estados Unidos, a marca que chama The Nut Bavarian, que é a marca de um equipamento elétrico. Uau! E aí que começa talvez o primeiro erro da história, porque acho que foi um acerto muito grande a ideia de trazer para o Brasil. Foi uma tia minha que trouxe em 96, ela abriu um quiosque lá em Campos do Jordão, e montou aqui, depois por razões pessoais, terminando essa temporada, ela levou o quiosque para o Shopping Penha, e logo em seguida ela, por razões pessoais, desistiu do negócio e eu entrei. E eu entrei achando que era uma franqueadora americana. Então a marca aqui no Brasil, ela já tinha registrado a Nut Bavarian do Brasil, e eu fui para lá pensando que eu estava negociando uma master franquia. E chegando lá, descobri meio eu tinha 21, 22 anos de idade, então vai dar um desconto aqui, mas descobri que a marca não era de uma rede de franquia, eles tinham um equipamento que tinha esse nome e eles vendiam equipamento, então o que a gente acabou comprando na época foi a receita do xarope e a exclusividade desse equipamento para o Brasil. E o que eu acho que foi o erro ali? Eu podia ter mudado a marca. Sim. Eu podia ter
já que começou aqui uma nova empresa, e ela foi inteira feita aqui no Brasil, quando eu falo inteira é tudo, mix de produtos, embalagens, logotipo, modelo de quiosque, tudo foi desenvolvido no Brasil, então eu não precisava usar a marca americana. Sim. Só que a gente começou com ela e ficou. E aí você sempre acha que já está tarde demais para mudar, agora já existe, agora as pessoas já conhecem. Só que Nut Bavária não é um nome fácil em português, não. Começa por aí. E as pessoas nem sabem onde é a Bavária. As pessoas não sabem que Bavária é uma região no sul da Alemanha, até onde tem lá as Oktoberfest, né? Agora estamos na fase de Oktoberfest. Mas e Nut era uma palavra que lá atrás as pessoas não usavam para o que ela é hoje. Hoje já é muito difundido que nuts é o conjunto das castanhas, das nozes. Mas em 1996, 97, ninguém usava a palavra nuts. Então, era mais difícil ainda de explicar. E, além disso, é uma marca que tem nos Estados Unidos. E agora, para a gente internacionalizar a nossa marca, a gente teve que criar uma outra marca fora do Brasil. Então, olha só que complexo, né? A gente tem uma marca no Brasil que chama Nut Bavária, a gente tirou o THE, né, quero D, com outro logotipo. Nos Estados Unidos, a marca The Nut Bavarian tem um logotipo diferente e a marca do equipamento elétrico. A gente abriu pontos nos Estados Unidos, com toda a autorização, né, da Nut Bavária americana. A gente comprou o equipamento deles, da Nut Bavária americana, mas a gente teve que botar o nosso logotipo com outro nome dentro, que agora chama Magic Bavarian Nuts, que era a nossa razão social aqui. Magic Bavarian Nuts. Okay. Enfim, só contando que isso, eu poderia ter resolvido isso lá atrás. Mas 21 anos é 21 anos, na verdade. Eu poderia ter feito isso lá atrás, mas passou. Outra coisa, no começo, a gente foi expulso de um monte de shopping. Você deve ter sido culpado de algum deles também, já que você me contou aqui, ó. Mas eu te assumo que eu recebi reclamação das lojas. Então, sabe o que acontece? Os lojistas, a gente abria um quiosque e o lojista reclamava do cheiro. Sim. Esse cheiro na minha frente, esse cheiro na minha frente. E talvez a gente tenha demorado, aí outro erro, e não por falta de vontade, mas por falta de encontrar uma maneira de fazer isso. A gente talvez tenha demorado para resolver esse problema. Já faz alguns anos que o nosso cheiro é bem mais leve do que ele era antes. A gente mudou a fórmula do xarope, a gente criou um sistema de exaustão para conseguir manter o cheiro só ali pertinho em volta. Mas hoje o cheiro é muito importante, muito mais do que antes. E é engraçado porque nos Estados Unidos é o contrário. Quando a gente foi abrir o ponto lá, o que o pessoal do shopping falou era assim: nossa, todos os lojistas vão querer vocês por perto, porque o cheiro atrai para perto da loja deles, né? E ainda mais hoje que as pessoas andam no shopping olhando para o celular. Sim. Ela não está mais tão ligada nas vitrines quando ela estava antes. Repara, as pessoas, tem muita gente que anda ali olhando para baixo e o cheirinho entra. Então ele vai onde está, segue o cheiro e vai estar na frente da loja do lojista que está do nosso lado. Hoje é bom, mas lá atrás as pessoas reclamaram muito. Então, isso eu me lembro, dependendo de ser uma loja de mais chique, assim, se for de roupa feminina mais chique, era sempre, tinha essa reclamação mais específica. Perfume, né, também. E assim, pensando um pouco já que o nosso tema aqui, vamos falar dos erros, das batidas de cabeça, acho que a parte de franquia, a gente fez muita coisa certa, mas talvez no começo a gente tenha perdido algumas oportunidades por ter separado áreas inteiras para pessoas com perfil de uma franquia só. Acho que esse é um ponto importante para quem é franqueador, tomar esse cuidado, porque às vezes assim, você separa uma cidade que tem potencial para ter 10 pontos e escolhe um franqueado que é ótimo para 1 ponto. Então ele só tem... A barriga de dono, que é ter aquele lá... E ele só tem ou capacidade financeira ou até de gestão para 1 ponto. Ele é excelente com 1 ponto, mas você isolou uma área inteira para ele, aí você não consegue abrir outros pontos. Então isso durante os primeiros anos a gente perdeu muita chance de abrir mais pontos no mesmo local, porque estava com exclusividade de um franqueado. A gente já mudou isso também. É contrato, né? Aquela questão de contrato. Aliás, posso falar uma outra coisa sobre contrato? Adoro. Tá. Contrato é assim, se você me pedisse para falar um erro que eu gostaria de não cometer mais e que eu já cometi muito e continuo cometendo, mesmo eu sabendo que eu não deveria, é não ler todos os contratos com a máxima atenção que eles têm que ser lidos. Parece óbvio, né?
Só que quando você tem um monte de contrato para assinar, e os contratos são grandes e são chatos, e ainda mais hoje que a gente perdeu um pouco essa capacidade de atenção, é difícil você ler 30 páginas. Ele é feito para você não ler, né? E você lê 30 páginas hoje em dia, pouca gente consegue, mas a gente já sofreu bastante com isso, de deixar passar cláusulas, por exemplo, de rescisão. Quem trabalha com shopping sabe disso. O shopping, eu não preciso explicar aqui, porque acho que quem é varejista sabe as cláusulas de rescisão, as multas contratuais, repasse quando você tem um ponto no shopping e você quer depois repassar para um outro franqueado. Se você não leu com atenção, o que acontece se você quiser repassar? Quantos aluguéis você vai ter que pagar? Cabe isso na conta ou não cabe na conta? De um quiosque, ele é proporcionalmente muito alto, essa multa. Então, para um quiosque pagar, sei lá, às vezes eles pedem 3 ou 6 aluguéis de taxa de transferência de um franqueado para o outro, inviabiliza. Sim. Porque é bem mais caro do que a taxa de franquia, do que todo o investimento inicial que o novo franqueado vai ter. Só que é um cuidado que as pessoas têm que ter na hora de ler. Com cuidado, a mesma coisa com fornecedores, de você ficar às vezes preso com um fornecedor que puxa, você assinou um contrato, você tem que ficar 2 anos com ele, ou se você quiser rescindir antes, você tem uma multa de sei lá quanto. Eu já deixei passar muitas vezes coisas assim, e eu ainda erro. Sim. Hoje, contar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas lá na minha casa, quando eu mudei de apartamento, eu lembro que eu escolhi um piso para... Eu já vou te explicar por que eu tô contando essa história. Eu escolhi um piso para minha sala, que eu achei super bonito, eu tinha visto num outro lugar, no showroom, e não sei o que, legal esse piso, etc. Aí, faltando um pouco, sei lá, um pouco antes da instalação, eu estava com uma data que eu precisava mudar naquela data, aí eu lembro que o fornecedor falou, esse piso vai atrasar, ou sei lá o que aconteceu, eu não ia poder me entregar, vou te mandar uma outra amostra para ver se você gosta. E eu lembro que eu estava na minha sala, na NUT, em reunião com mais gente, chegou a amostra assim, aí eu falei, tá bom, sabe? Quando você olha para o piso, isso daqui, tá bom, pode pôr. Eu não prestei a atenção que eu deveria, não dei a atenção que eu deveria para aquele negócio. Hoje o piso da minha sala inteira parece um piso de cozinha, porque eu falei, tá bom, pode pôr, eles colocaram, só que quando você faz obra, você coloca o piso e você cobre inteiro, e eu também não fui ver depois de pronto, eu só fui ver quando, no dia da inauguração do meu apartamento, que eu recebi, tiraram um negócio do chão, e o piso inteiro parecia um piso de cozinha, na minha sala. Toda vez que eu olho para a sala, eu falo, eu não posso ter atitudes assim com coisas que são importantes. Quando é um assunto importante, se você está cansado, não toma decisão aquele dia. Se você está com outras prioridades, não toma decisão aquele dia. Não vai no supermercado com fome. Não é? E a gente faz isso, não faz? Principalmente quando é reunião de fim de dia. Alguém vem com uma questão ou um problema que você precisa estar inteiro e você toma a decisão. Tá bom, vai, isso aqui tá bom, tá? E aí depois fala, gente do céu, o que eu fiz? Mas esse negócio é engraçado que você falou, mas tem um efeito de almoço. Às vezes você faz uma reunião antes do almoço com fome, você toma a decisão rápida que você quer fazer. E shopping eu sei que decisão é muito difícil tirar e essa questão é complicada, tipo, mesmo. O ponto é um ponto que eu acho que também merece uma atenção gigante, óbvio, todo varejista sabe quão importante é. Mas, então, acho que ele não sabe. Ele sabe que mas quando você fecha um franqueado ou alguém que não é super entendedor, tem um varejista que já é caprichado. Daquele cara que quer entrar nisso. Pedi um emprego, quero virar franqueado, ou quero virar qualquer coisa. Quantidade de gente abrindo uma coisa que não fazia o menor sentido pro local. Ponto porque estava na urgência, né? É na urgência, na emoção, no... sei lá, às vezes até no desconhecimento, não sei, mas às vezes até no desconhecimento, a pessoa não, como é que ela avalia aquele ponto? Sim. Depende de uma série de coisas, né? No nosso caso, claro que hoje, depois de 30 anos, a gente errou muito ponto, mas o quiosque é um pouco mais fácil você errar, porque você consegue manejar, a loja é um pouco mais difícil. A gente já abriu loja em shopping que não deu certo, enfim, tivemos que fechar, perdemos um dinheirão. E aí entram as cláusulas de multa, aquelas coisas de repasse, né, que vocês sabem muito bem. Duas dores, a dor de fechar e a dor, ai não. Mas o ponto hoje na NUT, a gente faz uma pesquisa bem forte. E talvez, se for para falar de erro, a gente talvez tenha cometido alguns erros de deixar passar a pesquisa da maneira que não seria o ideal. Assim,
que um franqueado novo tem que fazer hoje? Como é que um franqueado, como é que a gente analisa um ponto próprio? Depois eu te explico um pouquinho sobre o ponto próprio, que também a gente erra mais em ponto próprio do que em ponto de franquia. Porque o ponto próprio são os testes. Vamos testar um novo modelo, um novo formato, um novo tipo de lugar. A gente começa com a franqueadora para, se for para bater a cabeça, vamos bater a gente, né? Não o franqueado. Mas um franqueado hoje ele tem que fazer a contagem de fluxo. Primeiro a gente usa as ferramentas de geolocalização, aquelas coisas todas, para ver a localização maior, né, a macro-região. Mas aí para o ponto específico, o franqueado tem que ir lá, a gente dá uma tabela para ele que ele escolhe lá vários dias da semana, mas ele tem que ir pelo menos 5 dias da semana, tem que ficar 15 minutos naquele ponto específico, exatamente naquela voltinha que o shopping ofereceu. Quando eu falo shopping, aqui é shopping, aeroporto, metrô, qualquer lugar assim, né? Ofereceu, ele faz a contagem de fluxo ali, durante todos os dias, ele mesmo conta, tem toda uma explicação de como conta, não vou me aprofundar muito aqui, mas se alguém quiser depois me pergunta, eu explico. Aí a gente joga numa planilha, aí tem todo um questionário de perguntas e respostas para a gente entender o perfil daquele lugar. Baseado no perfil, a gente consegue entender mais ou menos qual que é o tipo de público que tem ali para jogar a taxa de conversão média da rede para aquele tipo de público. Então, lugar que tem um poder aquisitivo um pouco menor, a taxa de conversão geralmente é um pouco menor, mas às vezes você ganha no fluxo, né? E o contrário também, tem lugares que, poxa, aqui tô num shopping a taxa de conversão é maior. Aí a gente joga ali, com esse número a gente consegue estimar o faturamento dele. Só que a gente não pode falar o faturamento para o franqueado, porque depende também de outras variáveis, né? Se está perto de praça de alimentação, enfim, tem outras variáveis aí no meio. A gente não tem como falar, você vai vender tanto, mas a gente tem como entender, olha, público, com esse fluxo, os shoppings que estão em condições parecidas com a tua tem um faturamento de tanto e tanto. Nunca dizer você vai faturar tanto, porque é impossível dar essa previsão. Mas com esse número a gente consegue estimar qual que seria um aluguel máximo dele. E aí é que está a questão. Porque você tem que juntar o fluxo, o tipo de público do lugar e o custo de ocupação. A gente tem hoje custos de ocupação que tem pontos que custam 10 vezes o que um outro ponto custa. Então ele tem que vender muito mais, né? E outra atenção que as pessoas têm que tomar é naqueles custos extras que às vezes o shopping tem, um aeroporto não tem, mas em compensação, alguns lugares que são muito bons estão cobrando taxas que antes não cobravam, de marketing, enfim, tem uma série de detalhes aí que o ponto é importante. Mas a gente já errou muito, e em loja de rua também. Eu falei que a gente está com loja de rua agora, a gente fez um projeto super fofo e a gente ficou um tempão procurando lugar. E aí vai de novo, parece a história do piso lá da minha casa, porque a gente ficou um tempão procurando lugar. Aí com todas as análises, pesquisas, fluxos, etc, esse daqui não por causa disso, esse não por causa daquilo. Aí chegou um dia que eu cansei e aí passei na frente lá de um imóvel que me indicaram na Vila Madalena, uma gracinha, casinha toda verde, parecia Net Bavária, tinha cara de Net Bavária já. Aí eu falei, ai que fofo, vai ser aqui, não sei o que, montamos a loja inteira. Não deu certo. Porque não tinha fluxo. Eu errei na coisa, eu não fiz, né, eu ponho a culpa porque esse caso fui eu, não foi nem meu time até ficou mais, será? Falei, não, aqui vai ser lindo, vai ser... E não foi. A contagem de fluxo errada. Aí tiramos de lá, mudamos, fomos para Itaim, estamos agora na esquina da Tabapuã com a João Cachoeiro, um ponto excelente, aí a história é outra, né? É perto de casa. Aquele ponto tá legal, aquele ponto é bom. Então, lá eu vejo muito que você faz collab, né? Tipo, virou nova... A gente acha que a gente virou a era das collabs agora nos últimos anos. Eu vi vocês aproveitando muito essa parte, tanto trazendo tipo marcas personagens para dentro, como levando vocês como collab para os outros. A gente tem as duas coisas. Na verdade, a gente tem até um terceiro formato, né? De collab. Aliás, posso contar uma coisa de collab para ponto de atenção também, já que é para falar disso? Um ponto de atenção com collabs prazo de contrato, quantidade mínima, que às vezes, e exclusividade ou não, porque às vezes você se prende com alguma marca e essa marca não está gerando o que deveria gerar e te impede de fazer collabs daquele produto com outra marca. Sim. Então esse é um cuidado... Deve ter muita coisa de apego, por exemplo, sei lá, eu amo Turma da Mônica.
Então, Aham. eu vou acabar olhando os números e eu vou dar um peso pro meu amor por aquilo que não deveria estar na conta. E você É, faz isso. mas eu amo Turma da Mônica e eu dei um peso na Mônica. E nesse caso foi legal. Eu vou contar da Turma, posso contar da Turma da Mônica? Claro. Então tá bom. Eu vou contar dos erros também de sair, né? A gente já fez collab assim com N personagens. Eu vou usar 2 termos diferentes. Collab eu vou falar os produtos que a gente faz junto com outras marcas. E são, quando a gente fala de personagens, Turma da Mônica, a gente fala mais de licenciamento, tá? Então, o primeiro licenciamento forte que a gente fez foi com Era do Gelo, que tem tudo a ver com a Noite Bavária, se você pensar. Você já assistiu o filme? Claro. Tem aquele esquilo lá que tenta pegar aquela noz e nunca consegue. Sim. Aí aquele era o nosso sonho, né? Só que aí teve Era do Gelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente nunca conseguiu licenciar porque era muito caro. Aí acho que chegou no Era do Gelo 6, aí deu certo, a gente conseguiu. Enfim, fizemos um vídeo super bacana que passou nos cinemas todos, onde tinham shoppings, né, que a gente estava com quiosque, que o esquilo corria atrás da nosso cone, aí ele pegava, aí o cone explodia, enfim, super bacana. E decoramos quiosques inteiros, já a campanha inteira pronta, aí a embalagem não ficou pronta. A gente tinha um bowl que tinha uma rosca assim, com uma noz em cima, uma gracinha. Sim. Que era o que a gente estava divulgando, né? Em todos os canais de divulgação era isso, colecionável, com negócio de... E ele não ficou pronto, não é que não ficou pronto, deu algum problema na máquina do fornecedor, e não foi nem culpa do fornecedor, porque aí é um ponto importante, né? Tem muitos dos problemas que acontecem que, por mais que você queira achar um culpado, às vezes acontece, é um problema mesmo, uma infelicidade ali no momento errado. O fornecedor foi muito legal, conseguiu depois recuperar isso, mas a gente ficou uns 20, 30 dias com os filmes no cinema, com os franqueados com quiosque decorado e tudo, e a gente sem o produto para vender. Foram alguns, né, um momento de tensão. Aí, enfim, conseguimos depois vender todo o estoque, reverter e tudo mais. Mas coisas como essa aconteceram várias vezes, de ou atrasar, ou teve uma outra que a gente fez que o molde, ele era de plástico e no calor do estoque, ele, não sei o que aconteceu, que a tampa achatou, e aí a tampa não encaixava, então chegou esse produto todo para os franqueados, era uma noz gigante assim, isso era uma embalagem de um panetone, e a tampa não encaixava, e como é que você resolve isso em cima da hora, porque só viu a hora que abriu, né, em dezembro, em novembro, sei lá, não dá tempo de você produzir mais, assim. E essa questão de timing é engraçada, você perdeu Black Friday, às vezes perdeu o Natal, você perdeu o ano. Uma Páscoa da vida. Outro de licenciamento que a gente fez os Minions, que eu achei que ia ser um estouro, porque Minions é muito legal, né? Sou muito fã também. Minions é um personagem fofo, que pega adulto, que pega criança, e a gente licenciou o Minions e acabou, a gente ia fazer uns bonequinhos, depois, quando é aprovação de fora, Universal, Disney, etc., eles são super, super rigorosos com esse tipo de coisa. No caso dos Minions, enfim, uma coisa não foi aprovada, depois outra também não foi, a gente tinha vários produtos que não ia dar o timing, não ia dar tempo de fazer não ia dar tempo de fazer a tempo é boa, mas não ia dar tempo de fazer para o lançamento do filme, que a gente queria estrear junto com o lançamento do filme, a campanha. Aí a gente acabou fazendo umas almofadinhas, que ficaram fofas, só que eu acho que a gente errou no produto. O produto não encaixou com o nosso negócio, sabe? Era uma almofadinha, mas foi um negócio que ficou bonitinho, mas aí ele era um produto para quem? Não era para criança, não era para adulto, então esse foi uma coisa assim. E a outra questão é que foi no ano da pandemia. O Minions ia começar em julho de 2020, aí postergaram para julho de 2021, teve a segunda onda da pandemia, aí foi para julho de 2022. Então a gente lançou junto com o filme em 2022 com o produto parado no estoque, né, acho que todo mundo passou por isso nessa época de pandemia. E aí o que aconteceu no segundo semestre de 2022? As eleições, que tinham o tal dos bolsominions. Ai, meu aí Deus. Quem era Bolsonaro não queria, porque era bolsominions, que estava sendo, né, tipo, pejorativo, e o outro também não queria. Então foi também uma infelicidade de data. Mas eu acho que isso não é nem isso. Isso é
Como é prever que é chamar de Minion? Né? Mas aí eu falei da Turma da Mônica, a Turma da Mônica foi um sucesso, a gente fez Turma da Mônica, aí a gente fez de novo 2 anos depois, que foi agora no começo desse ano, no final do ano passado, começo desse ano, o Chico Bento, junto com o lançamento do filme live action do Chico Bento, da Goiabada, a gente fez até um sabor de goiaba, da goiabeira, não lembro como é que é o nome, mas a gente fez um sabor de goiaba, e o Isaac Amendoim, que é o ator do Chico Bento, foi o nosso embaixador. Ele fez a campanha com a gente, que é um menino, uma graça esse menino, e então essa também foi muito legal, muito legal. Tem algumas coisas que pegam, eu acho que é muito interessado nesses temas que você falou, todos têm um viés mais infantil, assim. Tem, só que agora a gente vai lançar, que eu não sei quando é que esse programa vai pro ar, mas enfim, a gente vai lançar essa semana, agora em outubro, o Stranger Things. O Stranger Things é uma série da Netflix que é voltada para um público um pouquinho mais velho, né? É adolescente, é jovem, e ele pega também a geração dos 40 altos, 50 baixos, que é a geração que viveu que era da idade dos personagens nos anos 80. Você está falando com a pessoa. Você está falando com a pessoa. Essa série ela se passa em 1984, 85, com as crianças dessa idade. Então é muito interessante, está na, acho que, última temporada agora, e a Netflix está apostando muito nessa última temporada, e a gente fez todo um licenciamento. Eu não consigo, nos outros eu consigo imaginar o produto, né? Eu tô com mais dificuldade de imaginar o produto. Vai ser tão legal. Não, vou contar aqui, a gente está com 4 sabores diferentes inspirados no filme, a gente está com embalagens, a gente está com uma outra, tipo uma maletinha, assim, também do Stranger Things, os quiosques vão estar decorados, e a gente vai pegar um dos quiosques e botar ele no mundo invertido. Uau. Então ele vai estar de ponta cabeça, porque para quem assistiu a série, os personagens vão para o mundo invertido. E estamos tendo uma baita dificuldade de conseguir autorização dos shoppings para virar o quiosque de ponta cabeça. Essa é uma outra questão, mas enfim, vai ser legal. Às vezes a criatividade não bate com a burocracia. Né? Exatamente. Mas a gente adora essas coisas de licenciamento, E aí tem a parte das collabs, que aí é o produto feito com outros produtos, como eu te falei, tem um monte de coisa que a gente já fez, tem um monte de coisa aí surgindo, tem coisas que são temporárias, tem coisas que são mais longas, mas tem... Posso falar um outro erro? Adoro. Então tá bom. Isso não tem nem a ver com licenciamento, mas até tem um pouco... A gente faz todo ano panetones no Natal, Sim. né? Quem produz nossos panetones é a Offner, um panetone maravilhoso, com as nossas nuts, delícia, que é difícil, imagina botar em 2 metros quadrados, você guardar panetone. Foi os 2 vencedores da 2 anos seguidos, você e a Offner. Foi, exatamente, nosso panetone é maravilhoso. Mas aí teve um ano, já faz um tempo isso, que a gente resolveu fazer a Colomba Pascal, né? Como a gente tinha o panetone, vamos fazer a Colomba também, da Nut Bavarian. E fizemos e mandamos para os franqueados a Colomba Pascal, com esse nome, Nut Bavarian. E nós não sabíamos que Colomba Pascal é uma marca registrada, e é da Balduco. Eu não poderia colocar esse nome nas embalagens. Só que antes de fazer, a gente nunca ia imaginar que o nome é registrado. Então, se eu puder dar uma dica aqui para alguém, qualquer coisa que você for escrever na embalagem, pesquisa antes se alguém não registrou. Porque tem produtos que a gente não sabe, mas que são... Tipo Gillette da vida. Tipo Gillette da vida. E aí, ainda bem, o pessoal da Balduco é nota 10, eles são incríveis, sou fã número 1 da turma lá. A gente acabou, enfim, pedir desculpas, né? Olha, foi uma quantidade pequena, e foi, porque era um teste nosso. Aí a gente conseguiu se acertar lá com eles, pagamos uns royalties pequenininhos ali, só para... Eu falei, não pode ficar tranquilo que eu nunca mais vou cometer esse erro. Hoje a gente toma mais cuidado com isso. E outro erro, que eu vou aproveitar para contar aqui, tô falando demais, né? Se quiser me cortar, pode me cortar. Cara, você Outro erro é, assim, quando a gente, já aconteceu mais de uma vez, da gente mandar produzir uma quantidade grande de alguma embalagem específica e não leu tudo que estava escrito ali. Aí sai com erro de português, ou sai com nosso produto alimentos, né, alguma coisa errada na tabela nutricional, e dá um trabalho, ou você perde muito dinheiro, e você não pode, né? Em etiqueta de alimento você não pode colar coisa em cima de tabela nutricional, você perde.
Ou quando erro de português é pior. A gente uma vez saiu num panetone com um erro, uma letra só errada. Só que não era uma letra do tipo, sei lá, que era óbvia que era errada, sabe? Você botou um X no meio de um M, no lugar de um M. Por 2 S, aqueles erros que era um erro do tipo desse daí. Era um erro que eu falei, meu Deus do céu. Era um I por um E. Não sei, era alguma coisa que era feio. E saiu. E aí tava lá e ficou, né? Ficou? Então, já tinha sido produzido, já estava com o produto ali, ele terminou aquele estoque e trocou. Ainda bem que era um produto temporário com uma quantidade reduzida. Mas são coisas que, por mais que olhe, às Você vezes falou escapa. que não tem nada a ver com a sua marca, mas tem a ver direto. Foi aquela vez que acho que foi a Natura que errou do caju, que botou a árvore do caju ao contrário. Ai, não vi Era isso. um comercial. E aí, acho que a pessoa que fez o vídeo nunca viu como nasce um caju e ele botou plantado errado. Pelo lado ao contrário. E aí, a galera que conhece... Só que, tipo... É quando alguém que não tem o conhecimento ali da raiz do negócio faz o negócio ao contrário. É verdade. E é fácil passar esses erros, viu? Porque às vezes você tá tão viciado, ou de novo, pensa no negócio do chão lá, do negócio que eu falei. Se a pessoa, confere aqui pra mim, e você tá naquele momento com um monte de coisa pra fazer, não é hora de conferir. Deixa pra conferir num outro momento, porque senão você vai deixar passar alguma coisa. Hoje lá na Nut, óbvio, né? Depois, isso aqui já faz alguns anos, algumas histórias que eu tô contando a gente já arrumou, mas não acontece mais, espero eu. Né? Não, vai acontecer. Vai. Mas também é aquele negócio que a gente brinca, né? Se você botar também muitas proteções para não acontecer, você também tira toda a criatividade e a velocidade. Exatamente. Então, esse mix é complicado pra caramba. Exatamente. Contanto que dê pra errar rápido. No digital você conserta rápido, agora no físico, quando você manda fazer uma quantidade grande, né, de embalagens, etc. Esse é um ponto importante, não sei. O varejo, eu vejo varejo que nasceu mais tradicional, sempre tem essa dor quando vai pro digital. Posso falar sobre isso? Por favor, isso. Nem precisa fazer pergunta, já tá no ar a pergunta. Olha, esse foi um erro que eu acho que a gente demorou muito para se ligar. E foi até engraçado, porque assim, pensa que o nosso quiosque tem 2 metros quadrados. Toda a metodologia de venda, ela foi criada para ser um quiosque para venda por impulso. A pessoa sente o cheirinho, chegou ali, já sabe, né, você tem lá 3 tamanhos de embalagens, todos os preços são iguais para facilitar a operação, você escolhe o sabor, você enche o cone, você vende, enfim, é tudo muito feito para aquilo. E só cabe aquele tamanhinho de estoque, é pequeno, não dá para botar coisas grandes. Eu falei, o panetone no Natal deu um trabalhão pra gente para conseguir armazenar aquilo em 2 metros quadrados. Complica, né? Mas aí, por isso, a gente não tem grandes embalagens, latas e coisas assim. O que aconteceu quando a gente foi pro digital? A gente pegou todas as limitações do físico e colocou no digital. Começou por aí, tipo, demorou pra gente perceber por que eu tô vendendo só o que eu vendo no quiosque. Por que eu só tenho esse tamanho de embalagem? Por que eu só tenho esse mix de produto? Não precisa, eu tô no digital, eu posso botar uma prateleira infinita. Só que parece tão óbvio, né, hoje, só que a gente demorou um tempinho para isso. Poxa, dá pra gente botar kits, dá pra gente botar um monte de coisa aqui, que ali não dá, ali tem questão da produção, tem a panela, enfim. A gente pegou as limitações e levou para lá. E a outra coisa, que essa foi um amigo meu, o Beno, que tem lá o portal do franchising, eu falei, me ajuda a entender o meu site, por que não estou conseguindo fazer girar o meu site? Aí ele me falou uma frase que eu achei genial, ele falou, Dri, quando você tem uma loja, você tem uma porta para entrar na loja, né? Algumas tem mais, mas em geral, você tem uma entrada na loja. Você botou isso no teu site, a pessoa só entra pelo teu site por um lugar, por quê? Você pode entrar pelo site por zilhões de portas, sabe? Ele falou, você está vendendo produto para pessoas que querem, sei lá, estão fazendo exercício, querem a parte nutritiva dos grãos. Você pode botar uma entrada por uma coisa nutritiva. Depois você tem outra linha inteira para receitas, que tem as receitas, que tem o produto vendido em porções, quantidades maiores, ou tem ele picadinho, ou tem ele em lascas. Pode botar uma entrada pela parte de quem quer comprar para receita, você pode botar uma entrada para a parte de quem quer fazer eventos, quem quer os cones tematizados, você tem uma linha gigante de cone tematizado. Aí aquilo me chacoalhou de um jeito, sabe, que eu falei, caramba, que coisa óbvia. Mas
tudo é óbvio. A gente sempre, é que negócio, é muito fácil de fazer, fácil para quem sabe. Ou quem já tem o olhar para isso. Porque para quem não tem, tipo que você falou que é É uma coisa tão verdade. o custo do aluguel versus o retorno. É. E eu falei aí dos deveis, tem uns outros erros que a gente comete, que às vezes é você não identificar qual foi o fator do não sucesso de alguma coisa. E Tá. você achar que foi por um motivo e foi por outro. É, muita gente, quando vem conversar comigo, assim, que está começando o negócio, fala, puxa, meu negócio não deu certo, eu montei uma loja no shopping tal e não deu certo. Aí eu paro para pensar, eu falei, gente, eu acho que eu já fechei, sei lá, uns 50 pontos que não deram certo. De novo, quiosque é mais fácil você mudar de lugar, né? E às vezes não é o teu negócio, às vezes é o ponto, é a localização, você está no lugar errado, e a pessoa quando abre duas, ela não tem uma amostragem para saber se era o negócio ou se era o ponto. A própria loja, né? A loja de rua, se eu tivesse desistido porque a loja da Vila Madalena não deu certo... Vai culpar que é de rua, não era isso. O modelo loja de rua não funciona, não. Aquele ponto, para o meu tipo de negócio, aquele ponto pode ser excelente para outras coisas. Para o meu, não funcionou, vamos testar de novo. E até de coisas mais básicas, sabe? Por exemplo, essa parte de eventos. A gente tem um kit que é vendido hoje no site que você consegue comprar temas para situações. Então, vamos supor, você vai fazer uma festa de aniversário, nós temos lá 3, 4 temas de conezinhos de 30 gramas, que são cones individuais, que você pode comprar um kit e você serve lá na mesa, você serve para os seus convidados. Tem de batizado, tem de formatura, tem de casamento, tem um monte de coisas dessas. Aí a gente resolveu botar, puxa, vamos testar nos quiosques um kit desses cones pequenininhos para a pessoa levar para casa para servir nos lugares? Vamos. Pusemos, não funcionou. Aí o pessoal já tirou de linha. Não funcionou porque, não vendeu. Mas espera aí, por que não vendeu? A gente não foi atrás para entender. Não vendeu porque ficou guardado, porque ficava escondido, porque não tinha comunicação certa, porque a pessoa não entendeu que aquilo era uma caixinha com 30 cones daquele produto. Ou será que a quantidade não é 30? Será que a pessoa queria 50? Será que ela tinha que encher na hora? Ou será que já tinha que estar pronto? Sabe, essa análise até o fim é algo que faz a gente deixar muito projeto parado. Às vezes até o vendedor não gostou do projeto, ou o próprio vendedor não gostou e o negócio não deu certo por causa do próprio vendedor, porque ele tem uma preferência por outro que é mais fácil de vender, e é isso que mata. Exatamente. Agora você pegou no ponto principal. No caso desse kit era isso. A gente já teve outra caixinha também, que era uma coisa super fofa, e que o vendedor não gostava de abrir ali, de encaixar, e deixava guardada ela escondida e não vendia. Mas esse é um ponto importante, porque se a gente não entende essa dor do vendedor, a gente acha que a culpa é do produto, só que na verdade a culpa, e talvez não seja para vender, porque a gente tem pessoas que não querem perder aqueles 15 segundos para fazer aquilo e não vai vender. A gente teve outras 2 coisas que nós fizemos que também não andou e a gente tirou de linha e que eu acredito que está dentro desse mesmo negócio, né? Uma delas não sei para quem aqui já foi para Portugal, talvez tenha visto lá, eles têm bastante uma bandejinha que você segura assim com o dedo e você coloca lá é o bolinho de bacalhau com aquela tacinha de vinho do Porto, né? E aí você anda nos lugares assim, eu falei, poxa, super legal para eventos isso, você põe o negócio ali, você deixa um conezinho de nuts, e a gente tem o licor de amêndoas, feito pela PTK, que é um licor delicioso, e a pessoa pode servir lá o licorzinho de amêndoas e o cone. Fizemos. E a gente botou, acho que, em um lugar que não deixou vender, porque não podia, sei lá, não podia álcool, depois fomos em outro que não deixou porque sei lá o quê. A gente tinha feito pensando no Rock in Rio, né? A ideia era vender no Rock in Rio não deixou, enfim. Aí desistimos, deixamos de lado. Mas a gente não testou de verdade. Sim. Tem tantos outros eventos que daria para fazer isso, porque é charmoso, é bonitinho e tudo mais. Esse lado da bebida é interessante, né? Tipo, era uma tacinha desse tamanho, era um licorzinho, mas de qualquer maneira, assim. A bebida Nut Bavarian, é que você falou, dá pra brincar. Frente. A gente fez um outro que também era super legal. Nós estamos em muitos desembarques de aeroportos, né? Nossa ideia do desembarque é até criar aquela conexão. Mas é de presenteável ou é para a pessoa mesmo comer? Tem as duas coisas, Mas qual que foi a ideia? A pessoa quando chega, eu queria que ela sentisse o cheirinho da nut para
aquele conforto, né? Ou você está chegando num lugar diferente, que você está com aquela ansiedade de chegar, ou você está voltando para casa, que por mais que você goste de viajar, voltar para casa também é um momento gostoso. Então, eu queria ligar o cheirinho da noite com voltar para casa, etc. Até aí, ok. Só que aí que a gente criou. Enfim, foi uma ideia daquelas que você pensa assim, em voz alta, faz o pessoal fazer, só que a gente não conseguiu aplicar ainda. Nós fizemos um cone que vem com uma plaquinha, escrito assim, bem-vindo, e o espaço para a pessoa escrever o nome da pessoa. Porque eu queria que quem fosse buscar um amigo, um parente, ou mesmo os motoristas que estivessem lá buscando alguém, segurasse o cone com uma plaquinha, bem-vindo fulano, e aí você entrega, ó, você chegou, tá aqui um teu cone de nuts, e quem tá chegando ia ver aquela plaquinha com a nossa marca. Legal. E tudo, né? Eu achei que era uma ideia genial, sim. Só que aquela tal coisa, né? Às vezes a gente pensa e não é tão genial assim. Pode ser caro. A ideia foi boa, mas não funcionou, porque aí a plaquinha, para ficar dura o suficiente, para caber, ela tinha um custo que não justificava e acabou não andando. E aí a gente aprende que muitas das coisas que a gente acha super legais não. Mas às vezes a gente até brinca que às vezes tem erros de timing mesmo. Às vezes a ideia está muito boa, só que você está muito antecipado ou muito atrasado. Não é que a ideia é ruim. Então, tipo, os primeiros, antes do Facebook, teve várias mídias sociais gigantes que não deram certo porque não tinha nem internet para isso naquela época. É verdade. Então, às vezes, não é que a ideia era ruim, o mundo não estava preparado para aquela ideia. Mas você falou, tem um case engraçado da Heinz de sopa, que eles viram que as pessoas compravam, quando a pessoa estava doente, elas compravam a sopa. Então, eles criaram é um case meio antigo, eu falo na minha aula, que é Get Well, Fique Bom, e aí você pode botar o nome da pessoa e você dá uma sopa. Então, era aquele negócio de um presenteável com esse simbolismo, que é já pegar o símbolo que existe, que tem. O que eu tenho com castanha que é engraçado, tem com vocês, de modo indireto, tem aqueles daquela a glaciada de chocolate lá, de pipoqueiro, e aquele cheiro me remete à infância muito forte, e aí, de algum modo, vocês criaram essa... A nossa ideia do cheiro é ele remeter a alguma coisa gostosa. Isso. Sabe? E é até interessante porque a gente sempre escuta alguma história carinhosa quando a gente fala da Nut Bavária. Sempre que eu falo, sou da Nut Bavária, sempre alguém vem contar coisas do tipo, o meu avô adorava, minha mãe, eu levo sempre para minha mãe, quando eu viajo, meu filho sempre pede para eu trazer, não posso ir no shopping, sei que é sempre sobre alguém. Isso é fofo. Isso que é interessante, que quando a pessoa se remete a... tem muita gente que gosta, mas ela sempre fala de alguém que gosta, não sei, passa essa sensação do carinho, né? Tinha um teste de comportamento, é um tema que eu gosto muito, que falava isso, que se você dava R$5 para você gastar com você mesmo, ou para você gastar com outra pessoa, ou para gastar com outra pessoa, o nível de felicidade era muito... Você chegava em casa muito mais feliz, só que se eu te perguntar, você tem R$5, você pode gastar com você ou com outra pessoa, você vai escolher com você. Mas se fosse questão de felicidade com outra pessoa, você fica muito mais feliz, porque esse negócio do presente. E o presente, por exemplo, talvez seja hoje o nosso maior desafio, porque como a gente tinha as limitações do quiosque que eu te falei de espaço, a nossa linha de presentes nunca foi o forte dali, e a gente ainda está batendo a cabeça para conseguir mostrar para as pessoas que o produto pode ser presenteável sim. Ainda tem gente, isso é um erro que a gente cometeu no passado, de não informar, mas que eu acho que as pessoas ainda não sabem, que o nosso produto ele dura. Ele é feito na hora, tem muita gente que acha que tem que comer naquele dia, mas você pode comer daqui o produto embalado dura 8 meses, sabe? Depois, numa embalagem que abre e fecha, você tem 10 dias fácil, assim, que ele tá perfeito, com ele aberto. Mas é engraçado. Então, me pegando como case, por causa do cheiro, pra mim, eu acho que depois, se eu não comer ali na hora, eu não compro para levar. Então, eu poderia, porque ele tá inteirinho. É alguma coisa interna comigo, e eu acho que com muita gente, deve ter pelo que você falou, que tem essa parte. É uma comunicação difícil de falar mesmo. Porque é um bom motivo porque se eu for comprar isso para dar para alguém, seria para dar naquele dia. Eu não compraria para dar depois. Então, isso é um erro que a gente continua cometendo. Apesar que nessa caixinha eu compraria.
Uma caixinha tipo essa eu compraria, mas A nossa caixinha, a pessoa enche na hora, acho que é por isso que ela se confunde um pouco com o que aí prazo não de parece. validade. Exatamente. Mas dura super. Esse é um erro que a gente ainda não resolveu, tá? Como é que a gente tem que comunicar que o produto realmente dura bem, dura bastante e viaja muito bem. Que é outro ponto que, para delivery, aí é um outro erro nosso, a gente ainda não conseguiu comunicar que a gente está nos canais de delivery, que a pessoa pode pedir no delivery. Agora, como é que você impulsiona, né, o produto? A gente não tem categoria no delivery. Nós não somos uma sobremesa, nós não somos uma pizza, um hambúrguer, um japonês, né? Que quando você vai lá no iFood, no Rappi, no 99, etc., tem lá escrito, a gente não está em nenhuma delas. Não, porque não é sobremesa, eu sei que tem a salgada. A gente está hoje no sobremesa porque era o mais perto, mas não é o que a gente é, não é um produto que você pensa, vou pedir uma sobremesa e vou comprar Nut Bavarian. É um negócio para vontade de comer entre as refeições, é um snack. E nem existe a palavra snack aqui nas plataformas de delivery. Então isso aí a gente ainda está tentando resolver, ainda não conseguimos, não. Mas com a quantidade de coisas que vocês estão botando o produto de vocês em várias frentes, daqui a pouco vai ter um monte de sobremesa no Nut Bavarian. Sim, dentro de outras sobremesas a gente tá já bastante. Uau, a gente foi por muitas. E de futuro, agora com 30 anos, para a gente terminar aqui da coisa, acho que a gente falou de muitos. Foi ótimo, adorei a conversa, mas se você quiser deixar uma mensagem final até nesses 30 anos assim, e para o futuro, o que seria uma mensagem que você botaria? Você sabe assim, eu vou falar um pouquinho rapidinho do passado para a gente chegar lá. Tem algumas coisas na Nut que para a gente são primordiais, tá? Dentro dos nossos valores, a maneira que a gente trabalha, que a nossa equipe inteira trabalha junto aos franqueados, junto aos fornecedores, aos parceiros de negócio, sempre com muito respeito, sempre com muita ética e sempre com muita qualidade. Isso a gente vai manter e a gente quer levar. A gente quer levar esse sentimento de carinho que eu te falei, da pessoa falar da Nut com uma certa ternura, sabe? Sentir que é algo que remete a algo que abraça. Isso a gente vai levar. Só que a gente vai ter que se adaptar a esse mundo novo numa série de questões, né? De maneira de vender, do mundo digital também. A gente hoje está em vários canais digitais, a gente está começando agora com o nosso agente de AI também para fazer essas vendas. A gente quer intensificar eu vou falar um futuro próximo, tá? A gente quer intensificar todos os canais digitais, a gente quer intensificar muito a parte de eventos, tanto com essa estrutura que eu te falei menorzinha, para levar tanto quem já é nosso franqueado, quanto novos franqueados de eventos, para participar de eventos dos mais diversos, tanto eventos grandes, né, feiras, nesses pavilhões grandes, a gente participou do The Town, que foi incrível, a gente vai estar na Fórmula 1, enfim, a ideia é continuar participando desses eventos grandes, mas também dos eventos pequenos, como eu falei, casamentos, aniversários, festas de empresas e tudo mais. Esse é um canal que a gente vai botar bastante esforço para vender. E o crescimento com loja de rua também é um outro ponto, porque as pessoas estão no digital, mas ainda tem os momentos de encontro, claro. Você sentar lá, tomar um café, bater um papo, comer uma castanha. Eles se ajudam de algum modo. A pessoa de lá vai comprar a primeira vez na rua e a segunda pode ir no digital, acho que vai juntando. Mas eu acho muito legal, aí botando eu como pessoa aqui para terminar nessa conversa, o fato de vocês fazerem 30 anos é legal porque significa claramente que vocês já estão pegando 2 gerações. Começaram a pegar 2 gerações. Então, e é o que você falou, é bem nostálgico, que pega... tipo, o produto que eu comia quando era infância, agora eu tô dando para minha filha. Então, tipo assim, essa é uma comunicação que é a cara de vocês. A nossa campanha de 30 anos, a gente está juntando depoimentos de clientes que têm histórias interessantes com a Nut. Eu conheci uma mulher semana passada num outro evento, ela veio me contar, ela falou, nossa, a Nut Bavarian faz parte da minha vida de uma maneira que você nem imagina como. Eu falei, então me conta como. Sim. Ela falou, quando eu estava grávida do meu filho, o filho dela está com 16 anos hoje, então foi 16 anos atrás. Eu tinha muita vontade de comer Nut Bavarian, mas eu não podia comprar, porque, enfim, não estava trabalhando, não lembro qual era, mas eu não
ela falou, não tinha recursos para comprar Nut Bavária. E eu passei a gravidez inteira dele com muito desejo de comprar Nut Bavária. Aí ela falou, todo mundo falava que meu filho ia nascer com cara de amêndoa. E ela falou, e não é que ele nasceu? Aí ela me mostrou a foto do filho dela. O filho dela tem uma manchinha aqui, que é uma amêndoa. E aí, eles sempre falam que aquela amêndoa é porque a mãe dele ficava com vontade de comer Nut Bavária quando ela estava grávida. Eu achei essa ideia genial. Até acabei mandando uns produtos para ele. E ela falou, não, mas hoje eu já compro, eu adoro, eu posso comprar, eu compro sempre. Eu falei, poxa, olha, fiquei... É uma história realmente que... Uau, essa daí deixou marcado na pele mesmo, literalmente. Mas tem assim como essa, tem várias que a gente escuta. É muito gostoso isso. Incrível, muito legal. Adoro esse vínculo nostálgico. Não, foi incrível. Muito obrigado pela conversa. Aprendi pra caramba. Eu que agradeço, muito bom. Se alguém quiser depois também trocar mais ideia, enfim, pode me procurar que a gente marca um café com nuts para conversar mais. Perfeito.